Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, poderoso é o nome do Senhor, Deus digno de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória, agora, hoje e para todo o sempre. A paz do Senhor, bom dia, meus amados, minhas amadas do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida nesta manhã, neste dia. Que Deus venha estar sempre na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Ele venha te abençoar, que Ele venha entrar com providência aonde você está precisando da presença, da resposta, do milagre da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, estamos novamente aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos ler os Salmos 5, para a glória de Deus, o título, diz assim: Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. Então, quando se fala de justo, quando se fala de justo, fala de pessoas que se esforçam em andar com Jesus, em andar no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela nos alerta, Está escrito que não há nem o justo sequer em cima da terra. O único justo, é Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele não se acha pecado nele. Ele é o Deus que é verdadeiro e Ele é o Deus da verdade. Ele não é o Deus da mentira, e nem é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa, porque Ele sabe o que faz, e o que vai fazer, e o que fez. Então, é necessário, que você que queremos Jesus ser chamado de justo por Deus, nós venhamos nos esforçar a estar no caminho estreito, a estar na presença do Senhor Jesus, perseverar no Senhor Jesus. É necessário que venha nos esforçar em cumprirmos os mandamentos do Senhor Jesus. É necessário que nós venhamos amar Jesus, amar a palavra do Senhor, amar as coisas do Senhor. Porque Jesus disse que aquele que diz que ama a Deus, e não ama o seu irmão, que está vendo, é chamado de mentiroso. E a palavra do Senhor também ainda nos adverte que aqueles que dizem que ama a Deus, o que Ele fala na palavra dele? A palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu tenho amor por Deus verdadeiramente, e eu tenho amor por mim verdadeiramente, eu devo também ter amor pelo meu próximo, pelo meu irmão. Certo que hoje em dia está difícil, mas não é impossível, porque quando nós observamos, lemos a palavra do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, por mais difícil que esteja, nesses tempos agora, nós temos, a palavra de Deus e a presença de Deus, e ela é poder para nossas vidas, para que nós, venha sentir o amor verdadeiro. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós venha sentir o amor de Deus nas nossas vidas, e nós nos esforçamos a ler, guardar e praticar
a palavra de Deus. Não que nós seja perfeito, porque perfeito é o Deus que eu creio, confio e espero nele, né? É o Deus que nós confiamos, temos fé e esperamos nele, que é o Deus vivo, né? Que é o único Deus que eu conheço, que derramou o sangue dele na cruz, né? Por todos nós pecadores. Deu a vida dele na cruz, doou a vida dele por amor, sem ainda nem me conhecer, nem te conhecer, mas doou a vida dele na cruz por amor, derramou o sangue dele, passou as humilhações, passou as afrontas, perseguições, foi moído por mim e por você, por todos nós pecadores, pelas nossas almas. E ele é digno, né, da nossa gratidão. E se alguém faz algo bom para mim, ou alguém faz algo bom para você, nós devemos agradecer, nós devemos ser gratos pelo sofrimento dele, pelas dores dele, pelo sangue dele e pela vida dele doada na cruz por todos nós pecadores. E através do seu sacrifício, do seu sofrimento, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e está vivo. Então, como é que nós temos certeza que Jesus está vivo? Jesus sempre disse que onde tem 2 ou 3 no nome dele, ele está. E ele também fala que aquele que se tu crê, né? Se tu crê, aquele que crê, verás a glória de Deus. Então, Deus, né? Ele nos dá a certeza, através do sacrifício dele na cruz e do ressuscitamento dele na cruz, da vida dele. E ele ainda falou na palavra dele que no final, né, que ele está conosco de séculos em séculos e que ele iria voltar. E vai ter o tempo que Jesus vai voltar. E enquanto esse tempo não chega, ele tem deixado os seus profetas, seus servos, aqueles que são sensíveis à palavra de Deus e se coloca como canal para pregar a palavra de Deus, a palavra viva, para ler a palavra e, né, deixar Deus lhe usar ali como ele quer, né, no raciocínio, né, que ele quer, para que nós possamos cada vez mais, né, nos achegarmos ao Senhor, cada vez mais nos arrepender, cada vez mais nos policiar e nos esforçar para renunciar aquilo que muitas vezes nós nem enxergamos, nem percebemos, ou até mesmo enxergamos e percebemos e ouvimos, já sabemos e não damos crédito, não nos importamos, não estamos nem aí. Mas Jesus, ele deixou a palavra e no tempo dele, ele vai requerer, ele vai cobrar de mim e de você, que um dia você ouvimos a palavra do Senhor e não demos caso, não quisermos renunciar, obedecer e nem servi-lo e nem fazer aquilo a qual ele tem nos dado e nos mostrado através da sua palavra para nossas vidas, para que nós venhamos corrigir, para que nós venhamos renunciar e procurar a nos esforçar a obedecer, a andar no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus. Então é necessário, né, a palavra do Senhor, que nós venhamos seguir o Senhor, que nós venhamos ler a palavra e venhamos nos esforçar a obedecer. A palavra do Senhor Jesus diz que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. E ele ainda fala mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, se não for por Jesus. E ele tem nos dado essa palavra, né? A palavra, os mandamentos, tem nos mostrado o caminho, tem nos mostrado a direção, tem falado para o seu povo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, porque ele está crendo, e se ele crê, ele quer, ele aceita, ele
se esforça e obedece. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê está condenado. Ou algumas Bíblias dizem será condenado, né? Então, não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor que fala para mim e para você. Só resta eu e você ser sensível à palavra dele, ser grato a todo o sofrimento dele, ao amor, né, que ele fez por mim e por você para nos livrar, para que nós venhamos nos policiar, nos conscientizar e saber que nós necessitamos dele e precisamos dele e andar nele, no caminho dele, largar a prepotência, o orgulho, aquilo, as suas opiniões, seus achismos, aquilo que lhe impede de andar na presença do Senhor Jesus, aquilo que lhe impede de aceitar a salvação. Porque quando nós, eu e você, né, quando nós dizemos não para Deus, para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, nós estamos rejeitando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E tudo isso está escrito no céu, no livro da minha vida, no livro da tua vida. Então é necessário que nós venhamos meditar, refletir e pensar bem, antes de nós tomar qualquer decisões, né? E querer viver ao nosso modo, ao nosso achismo, ao nosso pensamento, às nossas opiniões. Mas Jesus, ele já deixou a palavra. Negar a si mesmo, tomar sua cruz e siga após ele, após mim. Jesus falou assim, está escrito. Então, vamos ler aqui os Salmos, para a glória de Deus. Os Salmos, louvado seja Deus. Salmo 5, né? Salmo 5, né? Que, como eu falei, é mais um Salmos para deixar para a glória de Deus e para o canal aí, para a nossa meditação. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos ler aqui o Salmo 5, que diz assim. O título diz, Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirá a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos que praticam a maldade, destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declare os culpados. Ó Deus, caia por seus próprios conselhos, lançando-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegres todos os que confiam em ti. Exulte eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, e circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo, né? Nós vimos aqui que no Salmo 5, né, fala que Deus, ele aborrece o ímpio e abençoa o justo. Então, ele aborrece todo aquele que é ímpio, todo aquele que não tem compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele aborrece todo aquele que o rejeita, né? E ele, muitas vezes, ele dá oportunidade, porque pelas misericórdias dele, que são grandes, são imensas, e que todo dia, cada dia, ela se renova
na minha e na tua vida, mesmo na vida daqueles que ainda não dão crédito a Deus, às coisas de Deus, e se acha Deus da sua própria vida. Então, Deus, pela misericórdia de Deus, Ele tem dado oportunidade, Ele tem dado dias, momentos, horas, segundos, anos, né? Porque Ele disse que estaria conosco de séculos em séculos, né? E Ele disse para os dele que aquele que perseverar será salvo. Então, Ele tem dado oportunidade para aqueles que ainda, né, ou não querem se converter verdadeiramente, retornar, ou aqueles que ainda não conhecem, conhecer e querer tê-lo em sua vida da forma que Ele quer e como diz as Escrituras, e não da forma que eu e você queremos. Porque se fosse para que nós vivêssemos da forma que nós queremos, Ele não teria deixado os mandamentos, a lei, a palavra do Senhor Jesus. Então, aqui fala que Deus aborrece os ímpios, né? E abençoa o justo. Na igreja há os ímpios, quando tem algumas pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam com sinceridade, com compromisso da forma como diz a Escritura e como Deus quer. Tem muitas igrejas que há o justo e há o ímpio. Então, só quem vai separar os maus dos bons e os bons do mal vai ser Jesus. Então, não vai ser eu, nem vai ser você julgando, apontando, criticando, afrontando, querendo derrubar. Não vai ser você perseguindo, não vai ser você pensando, desejando mal, pensando e sentindo mal. Não vai ser você zombando, mas vai ser Jesus que vai separar. Se eu sou joio, Ele vai me separar dos bons, né? E se eu sou bom, Ele vai me separar dos, né, dos ímpios. Então, se eu sou ímpio, Ele vai me separar dos bons. E se eu sou bom, Ele vai me separar dos ímpios. É Ele que vai separar os que é dele, os maus, dos bons e os bons dos maus. É Ele que vai separar, não vai ser eu e nem vai ser você. Então, Deus, Ele vê e ouve tudo e todas as coisas. Por mais que muitas vezes eu ou você ou alguém, né, nos afronte, nos persiga, ou fale, pense e age, né, ou queira chamar atenção com alguma coisa, quem faz na vida do justo é Jesus. Não é eu e nem aqueles que procuram nos chamar atenção, nos derrubar, nos perseguir, nos machucar, nos atingir, né? E não é você. É Deus. Olhe bem como ele diz. Deus abençoa os ímpios. Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. Veja que é Jesus que abençoa. Porque a última palavra que vem para a minha vida e para a vida daqueles que são sensíveis a Deus e às coisas de Deus e busca, tem compromisso com Deus, ela vem somente do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele sonda o coração de todos aqueles que procuram perseguir os seus justos, os seus servos. E ele sonda os seus servos se verdadeiramente eles são ou não são. Então não adianta A, B, C querer dizer que eu não sou de Deus, que você não é de Deus. Porque só quem sabe se eu e você somos de Deus é Jesus Cristo. Porque Ele que conhece o nosso levantar, o nosso dormir, o nosso acordar e o nosso levantar. Ele é que sabe da nossa vida, da nossa convivência. Ele é que sabe se eu e você somos obedientes ou somos da forma que Deus quer ou não. Porque Ele que trabalha na vida do justo, como do justo que deixa ser trabalhado por Deus. E também na vida dos ímpios, que realmente deixam e querem
ser trabalhado por Deus para passar a ser chamado por Deus de justo, de bem-aventurado, né? Então, aqui no Salmo 5 diz: dai ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, né? Aqui novamente nós vimos, né, o justo dizer, pedir a Deus, dá ouvido, Deus, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Por quê? Que a gente vê aqui uma educação. Uma educação. E para se ter essa educação, tem... porque fulano é analfabeto e nunca estudou, né? Porque eu sou assim, eu sou assado, né? Não. Meu jeito é esse. Não. Por quê? Porque Jesus, quando verdadeiramente nós queremos Jesus e nos esforçamos a buscar Jesus e temos compromisso com Deus e queremos a salvação de Deus, Jesus diz assim: venha a mim do jeito que estais. Ele recebe eu e você, analfabeto, mal educado, meio desmiolado, do jeito que for, né? Ele recebe, né? Sem ter educação, da forma que for, ele recebe eu e você. Mas uma coisa ele diz para mim e para você: venha a mim do jeito que estais. Mas ele também fala: mas não permaneça da forma que estais. Por quê? Porque se alguém chega perto de Jesus sofrendo, sujo, Deus vai limpar, trabalhar naquela vida, limpar, trabalhar naquela vida, limpar, purificar, santificar, preparar, né, naquela vida. Então, a pessoa não vai permanecer da forma que estava. A pessoa vai ser limpa, liberta, curada, salva, transformada, abençoada por Jesus. Vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança. E essa mudança muitos não vão querer, muitos não vão gostar de ver, de ouvir, de falar, porque vai irritar os demônios que ainda estão naqueles que não querem e não têm compromisso com Deus e até diz que já tem Jesus. Por quê? Porque eles ainda estão sujos e não querem se limpar, gostam do jeito que está. Se acostumaram com aquilo que desagrada a Deus. Então, aqueles que se acostumaram com aquilo que desagrada a Deus, que é ao contrário a Deus e a palavra de Deus, ele se irrita com aqueles que aceitaram e com aqueles que se colocam na posição de Deus para que Deus trabalhe em suas vidas e aceita ser moldado, trabalhado, liberto, curado, salvo, transformado e abençoado por Deus. Ele se irrita, porque aí cumpre aquela palavra que às vezes alguém fala que diz que alguém não gosta de mim, não gosta de você, porque a luz daqueles que obedecem, têm compromisso com Deus, né, atinge a vida daquele que é treva. A luz, a treva, ela não se mistura com a luz. Por quê? Porque a luz vai destruir a treva que está dentro ou fora ou em algum sentido da vida dela. Então ela se irrita, sem menos você merecer eu ter feito nada. Mas uma coisa Jesus disse, que nenhuma maldição contra a minha vida, a minha casa, a minha família e o meu ministério, né, vai prosperar. Porque nenhuma maldição olhada, pensada, falada, sentida, feito, não pega na minha vida, na minha casa, minha família, meu ministério, nenhuma maldição sem causa. Não tem causa, não tem motivo. Por quê? Porque é a pessoa que está dando lugar para espírito que não procede de Deus. Porque quem tem para mexer com aquilo que é de Deus ou com aquela pessoa que muitas vezes não está nem aí para ela. Não sabe nem que ela existe. Mas o prazer dela é querer afetar. O prazer dele é querer afetar aquela vida. Muitas vezes por inveja, muitas vezes só mesmo por sentir prazer em perseguir,
por se achar feliz só derrubando e querendo detonar ou destruir os outros. Ela encontra a felicidade dela no mal, em vez de encontrar a felicidade dela em Cristo, em Jesus, nas coisas de Deus. Ela encontra a felicidade dela no mal. Aí entra o que Deus fala, que é necessário, né? Que haja mudança, e que a mudança, ela não vai vir porque eu estou vestindo roupa de crente ou eu não estou vestindo roupa de crente. A mudança vai vir de dentro para fora, de dentro para fora. Porque quando tudo dentro de mim ou dentro de você muda, vai haver uma mudança para fora. Agora, quando eu e você só vestimos roupas e não temos mudança interior e exteriormente, aí isso chama máscara, capa. E a pessoa verdadeiramente não está ainda liberta, não está ainda, né, no caminho estreito. Ela está o corpo, mas a mente e o coração está lá no Egito, nas coisas do mundo. Isso, por isso que acontece muitas vezes de pessoas estar dentro da igreja, mas está com os olhos no mundo, com o coração, o pensamento no mundo. Aí ela está no altar louvando, está fazendo a obra de Deus, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, mas o coração dela não está no altar, não está em Deus. O pensamento dela, o querer, o sentimento dela não está em Deus, não tá no altar, não está nas cores de Deus. Está nas coisas do mundo e está naquilo que os olhos dela estão vendo. Ela passa a observar que o outro anda com a roupa assim, se comporta assim, tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E por ela não vigiar, aquilo seta ela, entra na mente dela, no coração dela, entra pelos olhos, pelos ouvidos, né? Entra para o coração, entra para a mente, entra para o coração. E quando pensar que não, ela está lá fazendo tudo aquilo que os olhos dela olharam e ela almejou no coração dela. Muitas vezes de querer andar igual o mundo anda. E quando isso acontece, ela não suporta estar na presença de Deus. Ela não suporta estar fazendo, ouvindo, né? E querer realmente ter compromisso e obedecer o que Deus quer e tem para a vida dela. Então, isso é muito sério. Então, é necessário, né, que haja, né, porque Deus, as coisas de Deus é com ordem e disciplina. Então, aqui, o que Davi estava, né, quando fala aqui no título, dá ouvido às minhas palavras, Senhor, atende a minha meditação. Aqui ele estava pedindo, dá licença, Senhor, por favor, atende a minha meditação. Ele estava sendo educado com Deus, pedindo para que Deus ouvisse a oração, o clamor dele, né? Porque tem gente que já vai dizer, Senhor, me dá isso, faz aquilo outro, mandando em Deus. E a gente vê que nós não somos nada diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos pequeninos. Nós temos é que descer. E Deus, Ele espera de nós uma educação, né? Então, que nós saiba pedir. Porque muitas vezes tem gente que pede, mas pede mal. Tem muita gente que ouve, mas ouve mal. Não sabe ouvir, não sabe pedir. E aqui Ele mostrou um exemplo, dá ouvido à minha oração, dá ouvido às minhas palavras, Senhor. Atende à minha meditação, humildade, né? A educação. Aí ele disse mais aqui no 2, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Isso é o quê? Humildade, educação, disciplina, né? Ele sabia que ele que era dependente de Deus e não Deus dependente dele, né? Então aqui no 3 diz, pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, né? Então aqui ele estava orando, clamando a Deus com humildade, com o coração aquebrantado, né? Pedindo socorro de Deus, porque ele reconhecia que Deus é grande, é poderoso, que Deus tem autoridade, que Deus é grande e que diante de Deus nós não era nada, nós não somos nada, nós dependemos de Deus. Então, muitas vezes, por nós viver dependente, na dependência de Deus, nós temos que suportar muitas coisas neste mundo por amor
a Deus. E o que Deus diz? Por amor a Ele, ao nome dEle, Ele nos colocará a salvo. Ele nos justifica, Ele nos livra. Ele envergonha os nossos inimigos. Porque tudo que nós passamos não é por nós mesmos. É muitas vezes por amor a Deus. Por amor a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. E quando Ele fala assim, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Você acha que Deus tem prazer naquilo que é ao contrário a Deus e a palavra de Deus? Se a mesma palavra está dizendo, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Entendeu? Ele está dizendo aqui que ele não tem prazer em maldade, em pecado, em coisas erradas, em coisa que é ao contrário a ele e a palavra dele. E nem com ele habita o mal, porque ele é o perfeito amor, ele é bom. Só tem gente que diz assim, eu sou tão bom, eu fiz isso, fiz aquilo outro, isso, e fulano faz isso, assado comigo. Saiba que bom só tem um, que é Jesus Cristo. E tem gente que se gloria dizendo que é bom. Mas bom só é Jesus Cristo. Só Ele é bom. E mais ninguém. Né? E são bons em termos de quê? São bons em termos de querer servir a Deus. Se Jesus é bom, se nós realmente servimos a Deus, dentro de nós não habita o mal. Habita a bondade. Mas temos que ser bom com sabedoria, porque Deus, Ele é sabedoria. Porque muitas vezes tem pessoas que tanto faz você fazer o bem como você fazer o mal, ou vice-versa, ela nunca vai dizer que você é boa. Ela nunca vai reconhecer que você fez o bem. Ela só vai ver o mal, mas o bem ela nunca vai ver. Porque o que a Bíblia diz? Que nós temos que vigiar o nosso olhar. Né? Que quando nós olhamos, né? Que nós venhamos olhar com bons olhos. Porque se nós olhar com bons olhos, tudo sai perfeito, né? Mas se nós olhar com maus olhos, nós só vamos enxergar o mal. Né? E que nós não devemos botar coisas má diante dos nossos olhos. Como é importante os nossos olhos, né? A nossa visão. Então, o Senhor diz assim, mais assim. Então, quando Ele fala, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ele já está dizendo, dentro de Deus não habita o mal. Então, se dentro de Deus não habita o mal, dentro daqueles que realmente têm Deus e servem a Deus, não habita o mal. Pode habitar alguma justiça, mas o mal, não. Porque Deus, Ele pesa na balança a injustiça e a justiça. Mas o mal não é para habitar. E se habita, nós temos que nos esforçar a dizer não e procurar o bem de Deus para nossas vidas e para a vida daqueles que necessitam, que através de nós como canal, Deus quer ajudar alguém que realmente quer e é sincero. Não aqueles que vêm para querer se aproveitar da oportunidade. Se aproveitar porque nós somos filhos e servos de Deus. Porque nós somos guiados por Deus e queremos ser ou somos bons. Tem que ser com sabedoria, com vigilância. Que Deus, Ele não ensinou nós a ser tolo, bobo. Ele ensinou nós a ter sabedoria, ter vigilância. Ele ensinou nós a ser prudente, a ser humilde, a ter amor, como Ele é amor, mas também ser justo e ter justiça. E Ele é o Deus da justiça na minha e na tua vida. Que até naquilo que nós erramos, Ele nos livra, nos guarda e muitas vezes nos justifica, né? E nos vinga aqueles que nos perseguem. No momento dele, no tempo dele, na hora dele, no nome do Senhor Jesus. Aqui no 5 diz assim, os loucos não pararão à tua vista. Né? Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Né? Os loucos não pararão à tua vista.
e aborrece a todos aqueles que praticam a maldade. Louvado seja Deus. O que ele está dizendo? Que todos aqueles que são loucos, né? Todos aqueles que são loucos, diz assim, os loucos não pararão à tua vista. Está dizendo que todos aqueles que são loucos, eles não vão parar para ter a vista de Deus, a visão de Deus. Eles vão segundo os seus achismos, as suas opiniões, né? Vão segundo aquilo que eles acham que é certo, segundo aquilo que eles querem, né? Então, não vai pela vista de Deus, pela visão de Deus, pela palavra de Deus, pelo caminho de Deus, pelo ensinamento de Deus. Vão pelo que eles acham que é certo eles fazer. É igual aquela palavra que fala assim, que Jesus, né, que tem a palavra do Senhor que fala que Jesus diz que a gente não deve, né, nos vingar do nosso inimigo, mas nós temos que orar, interceder por eles, porque para que eles sejam filhos de Deus. Porque se eles estão perseguindo, se são nossos inimigos e estão nos perseguindo, a palavra de Deus mesmo diz. E se estão nos perseguindo, temos que orar por eles, interceder por eles, para que eles venham a ser filhos de Deus. Porque é como se Deus dissesse, se eles estão perseguindo, é porque eles ainda não são filhos de Deus, né? Estão precisando de oração, estão precisando conhecer Jesus, ver a luz, estão precisando de Jesus. E se estão precisando de Jesus, estão em trevas, porque estão perseguindo, né? Então, a palavra do Senhor diz assim, os loucos não param à tua vista, aborrece a todos que praticam a maldade, né? Então, eles não vão pela visão de Deus, né? E Deus, né, ele aborrece a todos os que praticam a maldade, né? E são chamados por Deus, nessa parte aqui, eles estão chamados por Deus de loucos, porque eles não vigiam a vista deles, eles vão pelos seus achismos, pelas suas opiniões, né? Então, o 6 diz assim, destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Olha como é forte. Aqui diz que Deus destruirá aqueles que proferem a mentira. E muita gente mente e acha que fica por isso mesmo. E quando passa pelas provas não quer entender por que passou e por que está passando. Se o próprio Deus diz, destruirá aqueles que proferem a mentira. E ainda diz mais, o Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Então ele destrói as mentiras e aborrece todo homem que é sanguinário e fraudulento, que vive com fraudulentando. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Salmo 5, vai ler lá. Então, eu sou só um canal, né? E se eu não pregar, Deus vai cobrar de mim. E é necessário que eu leia para a minha vida e eu passe a palavra do Senhor adiante. Porque o Senhor diz que aquele que quer me seguir, o Senhor diz na palavra dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado. Ele mesmo se condena porque não quer Jesus, não quer crer, não quer servir a Jesus, não quer fazer a vontade do Pai, não quer aceitar a Escritura, os mandamentos, a palavra do Senhor. Eles se rebelam contra a Deus, a tudo que é de Deus e a palavra de Deus. Porque eles acham que não é dessa forma, não é desse jeito, mas é do jeito deles. Mas não é. É como diz a palavra do Senhor, como diz as Escrituras do Senhor Jesus, a bússola para mim e tua salvação, no nome de Jesus. Então ele diz aqui no 6, destruirá aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Entendeu? O que ele está falando assim? É como se ele dissesse assim, mas se você se arrepender e você me aceitar, eu entrarei em tua casa e me obedecer, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Entendeu? O Senhor, aqui Davi, ele dizia, Senhor, me atende, que eu vou me inclinar ao Senhor, né? E vou para a tua casa, né?
e o zelo da tua casa vai me consumir, como se ele dissesse assim, né? Então, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo, em teu temor descerei para ti, para o teu templo, para o Senhor, me inclinarei, me ajoelhei, me entregarei, como se ele falasse assim, né? Descendo na presença de Deus, se humilhando para Deus. Quando Jesus diz assim, chegarai para mim e eu vos achegarei para vós. Então aqui ele estava fazendo isso, ele estava se achegando para Deus, se diminuindo para Deus, se humilhando para Deus, se arregando para Deus e pedindo o favor de Deus, pedindo a salvação de Deus, pedindo a atenção de Deus, pedindo o socorro de Deus com humildade, com sinceridade, se aquebrantando na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então, no 8 ele diz, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Novamente ele diz, Senhor, me guia na tua justiça. É como se ele dissesse, olha, os meus inimigos me afrontam, me perseguem. Meus inimigos tentam me derrubar, tentam tirar meu foco, minha visão de ti, né? É como se ele falasse, Senhor, guia-me na tua justiça. Faz justiça, Senhor, contra os meus inimigos que me perseguem, me apontam, me afrontam, né? E o Senhor, ele sempre ouve o clamor daquele que tem o coração aquebrantado. Só que ele age não é no teu tempo nem no meu tempo, ele age no tempo dele. Nós só precisamos confiar e esperar. E quando a gente pensa que não, as coisas estão acontecendo e a gente nem faz questão de ver nem saber. E às vezes Deus quer mostrar pra gente, a gente vê, mas a gente fica nada a gente não se alegra. Os servos do Senhor, o justo do Senhor, não se alegra com a desgraça dos outros. Quem se alegra com a desgraça dos outros é o ímpio. O ímpio, ele se alegra quando ele vê, quando alguém morre, você vê que você mora no canto, não tem nenhum pé de pessoa no meio da rua. Mas quando disser assim, mataram bem ali, aparece gente até do buraco da parede. Para fazer uma procissão para ir ver um morto. Uma pessoa que morreu, que foi matada, uma pessoa que está brigando, algum acontecimento. Mas Jesus, né? Ele diz assim, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Me ensina, Senhor, o teu caminho, faz justiça contra os meus inimigos, contra aqueles que me perseguem, né? E me coloca sempre no teu caminho, né? Então, aqui no 9 ele diz, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua. É que ele está dizendo para Deus, né? Senhor, porque na retidão dele, na vida deles, na boca deles, só há, na boca deles, as suas entranhas, na boca e dentro deles, né? Só são verdadeiras maldades, se alegra com o mal, tem prazer no mal, se regozija com o mal, só tem alegria quando faz o mal, né? Porque não há retidão na boca dele, as suas estranhas são verdadeiras maldades, as suas entranhas são verdadeira maldade, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua, fala o que não deve, tem boca de blasfêmia, só fala nome feio, só fala coisas ruins, coisas que não edificam, que não traz vida, né? Só fala nome feio, né? Só fala palavras de maldições, se maldiçoa com a sua própria língua e amaldiçoa os outros, quer amaldiçoar os outros, aqueles que não têm proteção, né? São verdadeiras, nas entranhas deles, são verdadeiras maldades, e são sepulcro aberto, lisonjeia com a sua língua, né? Não vigia a língua, só fala coisas ao contrário a Deus e às coisas de Deus, contrário às escrituras, né? Enquanto Deus diz que devemos amar nós mesmos, amar a Deus, amar nós e o nosso próximo, eles estão querendo amaldiçoar o seu irmão, a sua irmã. E muitas vezes porque vê os irmãos se esforçando em buscar a Deus, ele se sente irritado com isso, porque não querem ou já foram, estão mais interessados, aí querem derrubar os que estão ainda se esforçando em buscar, né? Louvado seja Deus. Aí o 10 diz assim, declare os culpados, ó Deus, né?
Declara os culpados, ó Deus, caia por seus próprios conselhos, né? Lançando fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Olha, tá vendo? Que tudo isso que o ímpio faz, né? Que tudo isso que os ímpios faz e pensam que estão fazendo contra o justo, contra o servo de Deus, a serva de Deus, contra o filho de Deus, contra os quietos da terra, mas eles estão fazendo contra o próprio Deus. Aqui está dizendo, ó, declara os culpados a Deus, caia por seus próprios conselhos, lançando-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti, né? Que está dizendo, eles pensam que estão nos perseguindo, pensam que estão perseguindo o justo, mas eles estão perseguindo a Deus, estão se, como diz assim, estão se revoltando contra o próprio Deus, sem eles ver, estão tão cegos, não enxergam nem o palmo do nariz, estão se levantando contra Deus e tudo que é de Deus. Aqui no 11 diz assim, ó, mais alegrasse todos os que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se glorie os que amam o teu nome. Entendeu? Quando ele diz assim, ó, mais alegrai-vos todos que confiam em ti, né? Tem muitos que confiam em Deus, né? Tem uns que confiam só de boca, e tem outros que confiam verdadeiramente. Porque, e Deus sabe esses que confiam verdadeiramente em Deus. Porque eles dizem que confiam, mas dentro e fora da vida deles, eles mostram a Deus que verdadeiramente eles confiam. Né? Com o quê? Com temor, com obediência. Algo eles mostram para Deus, que confia em Deus. Porque não é só eu dizer que eu confio só de boca, é eu mostrar para Deus que eu verdadeiramente confio e acredito, né, nele. Louvado seja Deus. Aí quando ele diz, mais alegres todos que confiam em ti, exulte eternamente, porquanto tu os defende, em ti se gloria os que amam o teu nome. Né? Os que amam o nome do Senhor se gloria. Aí diz, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Tá vendo como é forte? Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Né? Assim, Deus abençoa só os crentes, só os justos, só eles que vão para o céu, só isso, só eles acham que são crentes, são santarrão, são não sei o quê, já fizeram tudo que não prestava no mundo e agora estão querendo ser mais santos por ser isso. Sempre tem alguma coisa para falar, né? Não olha para o seu nariz e que olhar para a vida dos outros e falar o que não deve, né? Deus abençoa todos aqueles que são justos. Ah, então por que fulano ainda não é rico, não é abençoado? Porque Deus, ele não prometeu somente riqueza e luxo. Ele veio e prometeu salvação para quem quer, para quem o aceita, para quem persevera, para quem tem temor, para quem obedece, para quem o ama, para quem tem prazer nele e nas coisas dele. E se esforça em servi-lo, obedecê-lo e quer verdadeiramente mudar, ser trabalhado por Deus e mudar, ser preparado para verdadeiramente receber as promessas que ele tem para nossas vidas. Entendeu? É dessa forma. E Deus, nem todos, Deus prometeu riqueza, nem todos Deus prometeu ser milionário. Ele dá conforme cobertor, e ele dá conforme ele quiser dar, e na vida de quem ele quiser. Porque tem pessoas que dizem assim, eu vou servir a Deus para me ficar rico, eu vou servir a Deus para me ter bênçãos, eu vou servir a Deus. Não é só isso. Deus dá para quem ele quiser dar, na hora que ele quiser dar, do jeito que ele quiser dar.
né? Ah, mas eu pedi a Deus e Deus fez isso por mim. Deus pode fazer por quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Se Ele quiser. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Ele não é obrigado, Ele é Deus. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da tua vida. Se tu quiser ir buscar e ter sinceridade com Ele. Então, Ele não veio só nos prometendo riqueza. Ele veio e nos prometeu salvação para quem quer e quer deixar Ele salvar, né? Então, é dessa forma, né? Deus aborrece o ímpio e abençoa o justo, né? Quando Ele quer fazer, muitas vezes a gente nem pede. Ele vai lá e faz. A pessoa fica até surpresa, porque Ele surpreende. Ele surpreende o ser humano, Ele surpreende o seu servo e diz... E o seu servo muitas vezes diz, eu não estava nem esperando, Deus fez isso, Deus abriu essa porta, né? Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer fazer, não precisa nós correr atrás de bênçãos. As bênçãos é que correm atrás de nós. Quando Ele quer fazer. Ah, mas você que tem que pedir. Já pensou eu ou você pedir uma coisa que Deus não quer? Né? Às vezes até Deus ainda dá, mas a pessoa quebra a cara. E às vezes não é nem Deus que dá. É a pessoa que vai lá, faz de tudo para conseguir, para mostrar que é Deus que está na vida dela. E de repente, ó... Não dá em nada, murcha. Porque ela quis para a glória dela, para a própria glória dela, para mexer com os outros, derrubar os outros, afrontar os outros, humilhar os outros. E aí é um caso sério, né? Porque o Senhor, Ele ouve a súplica dos seus servos, dos seus filhos. E muitas vezes os seus filhos, seus servos, não pedem maldade para ninguém. Muitas vezes aqueles que não buscam a Deus acham que o servo de Deus está orando ao contrário, está rezando ao contrário, fazendo ao contrário. Não. A única coisa que o servo e a serva do Senhor faz é pedir a misericórdia de Deus para que eles venham ser libertos, curados, salvos, transformados e possam enxergar o que eles estão fazendo, falando e agindo e eles venham ser libertos e salvos. Porque o justo, o servo de Deus, ele não quer ver a tua alma no inferno. Nem a minha, nem a tua no inferno. Então, é necessário que eu e você venham buscar. Que a palavra do Senhor nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Salvador. Então, se Ele é o Salvador, nós temos que nos apegar a Ele. Que Ele é a salvação. Ele é o caminho. Então, fica aí essa meditação do Salmo 5, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração e vou encerrar em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Jesus, te peço tua permissão entrando na tua presença. Quero te agradecer, te louvar, te bendizer, te exaltar. Quero pedir, Senhor, aonde chegar esse vídeo, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai, repreender da sua mente, do seu coração, dos seus olhares, do seu caráter, dos seus comportamentos, tudo aquilo que não procede do Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga após mim. Então, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar a negar nós mesmos e a cumprir a tua vontade, teu querer, teu realizar. Porque o poder vem do Senhor sobre as nossas vidas, para que assim nós venha obedecer e assim nós venha realizar aquilo que o Senhor quer que nós venha realizar conforme a tua vontade. Vai repreendendo, Senhor, todo mau olhar, mau pensamento, mau sentimento, mau palavra, toda afronta do inimigo. Deus, todo mal, meu Deus, todo espírito de contenda. Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse senhor, essa senhora, e que todo mal da vida dele, da casa dele, seja repreendido, da casa dela seja repreendido no nome do Senhor Jesus, e que haja libertação, conversão e salvação, e que toda cegueira caia por terra, Senhor, e que ela venha, Senhor, até a humildade abrir o coração com sinceridade e compromisso no Senhor e para com o Senhor. Abençoa ela, Pai, porque o Senhor me ensinou e nos ensina a que nós devemos orar pelos nossos
pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, para que eles venham a ser filhos de Deus, porque se perseguem ainda não são. Então, meu Deus, toma todos nas tuas mãos, liberta, converte, salva, abençoa, transforma e faz um milagre, Senhor. Entra com providência na vida deles e delas. É isso que eu te peço, desde já eu te louvo e te agradeço. Se assim for a tua vontade, faz assim. E se não for, seja feita a tua vontade. Pois eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado, glorificado e exaltado agora, hoje e para todo sempre é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus te abençoe. A fé que liberta é em Jesus. Aqui tem providência de Deus para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Louvado seja Deus.